Olá pessoal, então vamos continuar com Web Services, agora vamos falar sobre JAX-RS e Web Services, na parte de implementação mesmo. Então JAX-RS é a API do Java que manipula Web Services tipo REST, quer dizer, manipula no sentido de prover esse Web Service para ele ser acessado e também consumir esse Web Service. Qualquer informação disponível vai ser um recurso, a gente vai chamar de resource. Cada recurso deve possuir uma identificação única, que vai ser uma URI, para a gente poder identificar esse recurso. Os recursos vão ser representados via MIME-types, no nosso caso vai ser JSON ou XML. Para manipular esses recursos dos web services, a gente vai usar os métodos do HTTP, como GET, POST. A gente vai ter que tratar os tipos de retorno e daí também lá no servidor vai ter que dar os tipos de retorno corretos. E todas as informações vão ser importadas de javax.ws.rs, tá? Importante tomar cuidado com isso. Em JAX-RS define-se um Web Resource como uma classe Java que a gente anota ela com @path. Então sempre que a gente tiver uma classe que vai estar disponível como uma API do REST no Java aqui, a gente vai anotar ela com @path e vai dar o nome que vai ser usado lá para poder identificar que eu estou chegando nessa classe. Então, o que está dentro do @path aqui é o que vai estar aqui na URI, tá? Na URL, na URI aqui. Então, o parâmetro do @path pode ou não começar ou terminar com barra sem problema nenhum. E a gente vai usar ele para acessar aqui. A composição disso é, na verdade, aqui ó, o servidor, a porta, barra, a aplicação e mais alguma coisa que vai ter que eu vou explicar para vocês depois, barra o nome que está no @path, assim que eu acesso o meu web service. Os métodos do HTTP vão ser mapeados para métodos nessa classe. Então, por exemplo, se eu quiser que um determinado método execute, quando eu invocar esse web service via GET, eu anoto esse método com @get, maiúsculo. Se eu quiser que ele seja invocado quando acessar via post, @post, @put, @delete para cada um deles. Eu consigo definir também o media type para os nossos métodos. E, na verdade, eu defino o media type em dois lugares. Eu defino ele para eu poder produzir um resultado e para eu poder consumir um resultado. Quando você está desenvolvendo a sua classe aqui, você está desenvolvendo a classe no servidor. Esse método do web service aqui, ele vai poder produzir um resultado que você diz de que tipo que ele é, se ele é um JSON, se ele é um XML, se ele é um texto plano, e ele vai poder consumir parâmetros aqui também. E aí você pode dizer que tipo de dado que é esse que ele está consumindo, JSON, XML. Isso é feito com as anotações @produces e @consumes. E aí eu passo esses media types. Aqui nesse caso eu tenho um exemplo aqui, o método getClients, que ele vai ser invocado via get e ele está produzindo um texto plano. Quer dizer que esse string aqui não tem formato JSON, XML, nada. Ele está produzindo um texto plano. Aqui nesse exemplo, o nosso getClients, ele está retornando, olha que interessante, ele está retornando um objeto do tipo pessoa. Perceba que não é mais uma string, por mais que o JSON seja uma string, que o XML seja uma string, ele está retornando um objeto tipo pessoa para nós, e eu estou dizendo que ele está produzindo um application JSON. Isso é, ele vai retornar essa pessoa como um JSON para quem chamou. E veja que eu não precisei aqui colocar nada de JSON, nenhuma biblioteca de conversão, nem nada, tá? O próprio JAX-RS faz isso para nós. Aqui está a explicação que eu acabei de dar para vocês. Aqui eu tenho um outro método, ó, o insertClient. Veja que ele está recebendo um objeto tipo pessoa e ele está retornando um objeto do tipo pessoa. Esse método insertClient está sendo invocado via post, isso é, se eu chamar esse recurso /clientes com um método post do HTTP, ele cai nesse método aqui. Além disso, ele está dizendo que esse método, esse pessoa que está aqui, ele está consumindo via JSON, isso é, quem estiver chamando esse /clientes com post tem que passar um JSON no corpo da mensagem para que ele seja colocado nessa pessoa aqui. Daí tem que bater também os atributos todos lá. Outra coisa, esse método insertClient, ele está retornando um pessoa. Significa que aqui dentro eu vou fazer um return de um pessoa. E eu estou dizendo que, para efeitos do web service, esse método está produzindo um JSON. Isso é, automaticamente a biblioteca do JAX-RS vai pegar esse objeto pessoa que o método insertClient retorna e vai converter para JSON para mim, automaticamente.
Aqui está a explicação que eu acabei de dar para vocês, né, indicando que as conversões vão ser feitas de forma automática pelo JAX-RS. Uma outra maneira de indicar que esse método insertClient recebe e produz um application JSON, ao invés de colocar aquela constante, é colocar essa string, tá? Os dois são entendíveis. Vamos ver aqui, ó, MediaType application JSON e aqui a string application/JSON, sem problema nenhum. Aqui eu estou indicando que o método insertClient, ele está retornando uma pessoa, um objeto do tipo pessoa, só que esse pessoa que está aqui, ele vai ser codificado, ele está produzindo ou um XML ou um JSON. Olha só que interessante, eu deixei esse meu método aqui genérico ao ponto dele gerar tanto um XML como um JSON. Como que ele sabe o que ele tem que gerar? Aí depende da chamada, tá? Na chamada desse web service, desse /clientes via post, eu tenho que dizer o que eu aceito. Tá lá no header. Se eu aceito um application JSON, o web service vai gerar um JSON. Se eu aceito um XML, meu web service vai gerar um XML. Mesma coisa eu posso fazer no consumo aqui, ó, no @consumes. Esse meu método insertClient recebe uma pessoa e eu estou dizendo que ele consome, quer dizer que ele recebe tanto um XML como um JSON. Olha a sintaxe com chaves e vírgula aqui. Ok? Então, como que eu sei qual dos dois tipos está vindo? Aí depende da invocação. Quer dizer, quando você chamar esse clientes via post, você vai passar um objeto no corpo da mensagem e você diz qual é o content type. Se o content type for JSON, ele vai pegar o JSON e vai transformar em pessoa. Se o content type for application XML, ele vai pegar um XML e converter em pessoa. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição básica de um web service, os elementos mais básicos para você conseguir fazer um web service. Agora vamos falar como é que a gente faz um cliente JAX-RS, um cliente desse web service, quer dizer, um código em Java que faz uma chamada para um web service do tipo REST. Pode ser feito aqui no nosso JAX-RS também, ou pode ser um web service feito em outra tecnologia. Primeiro, a gente vai precisar dessas classes aqui, tá? E dessas interfaces e classes aqui. JavaXWS rs.client, client builder, client, web target, invocation.builder e o core response. Tá? Cuidado com esse response aqui e com esse client também, que você tem classes com o mesmo nome em vários pacotes, tá? Então, para você não confundir, você tem que saber que você está importando a classe de JavaXWS rs, ok? E aí eu estou no web service tipo REST. Eu vou precisar das seguintes chamadas. Ó. Dentro de Client Builder, um método estático chamado newClient, que cria um objeto para a chamada do web service. Lembrando, estou do lado do cliente. Um web service está publicado e eu preciso chamar esse web service. Aí, com um objeto do tipo cliente, eu posso montar .target URL para indicar qual é a URL que está sendo invocada do meu web service. E esse cara retorna para mim um objeto do tipo web target. Aí com o web target eu faço .request, dizendo qual é o media type, indica o media type de retorno da evocação, quer dizer, estou requisitando que você me retorne um JSON. Opa, então lá meu web service tem que retornar um JSON para mim. E esse cara, né, esse web service.request, retorna um invocation.builder. Com o invocation.builder eu posso ficar chamando header, passando header e valor, se eu tiver vários headers, e esse header retorna o próprio invocation builder. No final dessas invocações eu chamo um método, posso chamar o método get, post, put, delete, que são os métodos do HTTP, e esses caras aqui retornam para mim um response. Isso é, tem duas maneiras de chamar esses métodos, uma retornando um response e outra retornando o objeto, tá? Eu estou assumindo que ele retorna um response aqui. Aí com o response que voltou do método do HTTP, eu chamo getStatus para pegar o status code de retorno, e se por acaso ele me retornou um objeto, eu invoco o readEntity e digo qual é o tipo de dado que eu estou esperando retornar. E aí ele faz para mim a instanciação do objeto. Então fica bem fácil de fazer um cliente web service. O mais legal disso é que eu consigo fazer todas as chamadas uma atrás da outra, tá? Encadeadas. Vocês vão ver isso já já.
Aqui tem um exemplo não encadeado, olha só, client builder new client, retorna um client, aí client.target passando a URI do web service, retorna um web target, aí com esse web target eu faço um ponto request dizendo que eu estou retornando, que eu espero receber um application JSON, e esse cara me retorna invocation builder. Com o Invocation Builder eu faço um ponto .get, ele me dá um response, e aí eu consigo pegar o status code e a entidade, né, com o read entity aqui. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente pode encadear as chamadas. Olha aqui, ó, criei um client, ó, client builder new client, aí fiz client.target.request.get. Direto ele me retorna um response, e aí eu faço get status, read entity. Aqui, claro, né? Quando eu faço um get status, eu deveria verificar se eu tive um status de sucesso ou não. Tá? Não está o código aqui, mas você deveria fazer isso antes de fazer o read entity. Como eu falei anteriormente, os métodos de invocação do HTTP, o get, o post, o put, o delete, possuem basicamente duas assinaturas. Aqui está uma chamada do web service via get, olha só, client.target.request.get, onde eu passo o tipo do dado que eu quero retornar e ele instancia para mim o retorno. Se eu não passar nenhum parâmetro no meu get, ele não vai retornar o objeto, pessoa, objeto, seja qual for. Ele vai retornar para mim um response. Essa chamada é melhor para vocês fazerem, porque vocês precisam cuidar do response, vocês precisam manipular a resposta, vocês precisam comparar a resposta, tá? Então essa chamada é melhor para vocês. Aqui está a chamada. Olha só então os métodos do Invocation Builder lá. Get sem parâmetro, executa o get, retorna um response. Get com a classe de retorno, executa o get e já instancia o retorno para mim, assumindo que eu vou receber o que eu quero, né? Put com a entidade, ele executa o método put e retorna só um response. Olha só, o put, quando você faz uma chamada put, você passa uma entidade no corpo da mensagem, que nem o post, tá? Então é essa entidade que você está passando aqui. E veja que nessa primeira chamada do put, eu não coloquei a classe de retorno. Nessa segunda, eu coloquei a entidade e coloquei a classe de retorno. Significa que esse put vai instanciar já para mim um objeto da classe de retorno, assumindo que eu estou recebendo esse cara. O post também funciona do mesmo jeito. Ó. O post eu tenho que passar uma entidade no corpo da mensagem, executa o post e retorna um response. E se eu disser a classe de retorno, ele vai retornar um objeto desta classe, assumindo que está vindo o objeto correto lá da resposta do web service. O delete não tem objeto no corpo da mensagem, tá? Então ele executa o delete e retorna um response para mim. E aqui se eu colocar a classe de retorno, ele vai executar o delete e já instanciar para mim o objeto no delete aqui, assumindo que o meu web service está retornando o objeto correto para mim. Aqui tem um outro exemplo de encadeamento de chamadas, ó. Client.target, eu estou indicando aqui a URL, a URI inteira do meu recurso, tá? .request, .get, ele retorna um response. Como eu não estou passando o tipo de retorno, ele vai retornar um response para mim. Uma das coisas que vocês têm que tomar cuidado aqui, quando a gente vai fazendo usando o JAX-RS, é que a URI vai ser assim, ó, http o servidor, no nosso caso aqui é localhost, porque a gente está rodando local, a porta, onde você tem instalado o teu Glassfish, ou o teu servidor que responde o REST, barra o nome do projeto, tá? Então isso aqui, se você fez com outro nome o seu projeto, você tem que trocar. E no nosso caso vai ter um barra web resources. Esse web resources aqui faz parte da API do JAX-RS. É esse cara que interpreta as requisições e transforma as chamadas nas chamadas das nossas classes, tá? Então esse cara tem que estar aqui. Barra teste, que é o nome, vai ser o nome da classe, que vai estar anotado no @path, barra um parâmetro que a gente vai ver mais para frente como que faz esse parâmetro. Esse web resources aqui, a gente consegue trocar o nome dele, tá? Mas ele tem que existir aqui. Então aqui tem uma explicaçãozinha que eu já falei para vocês. Aqui tem um outro encadeamento, só que agora o nosso método get, eu estou passando o atendimento.class, estou dizendo, olha, essa chamada aqui, ela vai voltar para mim, vai voltar um application JSON, olha aqui, e esse application JSON que está retornando, ele é um atendimento.class. Portanto, essa chamada toda aqui já vai instanciar para mim um atendimento. Aqui está a explicação.
Se eu precisar passar como parâmetro uma entidade, por exemplo, se eu estiver executando um post, se eu estiver executando um put, eu já falei para vocês, no corpo da mensagem você tem que indicar qual é a entidade que você está passando. Para fazer isso é muito simples, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho instanciado um atendimento e eu estou chamando o meu web service aqui via put e eu quero passar esse atendimento como parâmetro. Então o put nos permite isso. O primeiro parâmetro do put é a nossa entidade, A, olha só, estou passando o meu A aqui, ok? Esse entity.json, eu não estou convertendo a minha entidade para JSON, isso aqui não faz a conversão. Isso aqui só indica para o web service, na hora de fazer a chamada do web service, que o objeto A vai ser passado via JSON, ok? Poderia colocar entity.xml aqui também, mas não, eu quero passar via JSON. E esse segundo parâmetro do put, se você passar ele, significa que essa chamada toda já vai me instanciar um atendimento. Se eu não passar nada aqui, eu vou retornar um response. É o que eu acho melhor vocês fazerem para vocês tratarem os retornos que o web service vai dar para vocês. Aqui está a explicação que eu acabei de dar para vocês. Vamos ver alguns exemplos e exercícios que eu quero que vocês executem aí. Primeiro, para fazer isso funcionar, eu quero que vocês criem dois projetos. Um projeto que vai ser o teu servidor e um projeto que vai ser o teu cliente. No projeto servidor, você vai colocar a implementação do web service e só. Vai ter também aqui a classe JavaBean que vai trafegar, ok? Mas vai ter só web service, não vai ter tela, não vai ter nada. No cliente, você vai ter uma tela que pode ser uma servlet, um JSP, pode ser um JSF com ManageBean, XHTML, não tem problema nenhum, ok? Mas você vai fazer o teu cliente uma tela que ao você clicar num botão qualquer, ele vai fazer a chamada do teu servidor. Então são dois projetos diferentes. Uma das coisas que vocês vão fazer aqui é a seguinte: a sua classe JavaBean que vai estar no servidor tem que ser a mesma classe JavaBean que vai estar no cliente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando a complexidade que seria de eu remapear um JSON para classe. Então, eu estou usando a mesma, tá? Vai facilitar a nossa vida aqui. Estou usando a mesma, ok? Então, a mesma classe aqui vai ser a mesma classe aqui. Como que se faz isso? Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos assumir que a classe que a gente vai trafegar é a classe pessoa, então ela tem nome e e-mail, tem um construtor padrão que ela tem que ter, ela precisa implementar serializable, ok, tem getNome, setNome, getEmail, setEmail. O meu servidor, olha aqui em cima, ó, servidor, meu web service servidor, você vai fazer todos aqueles passinhos bonitinhos, aí você vai criar um pessoa resource aqui, e anotar ele com @pf, pessoas, tem que cuidar desse nome aqui porque eu vou precisar dele. E o método, não importa o nome do método que você colocar, só que aqui tem que tomar um cuidado, só pode ter um método com @get. Pode ter mais, mas eu vou ensinar para vocês isso mais tarde quando eu falar sobre subrecurso, ok? Aqui nesse caso tem um método só com @get. Então cuidado que às vezes dá problema de você ter dois métodos com @get e ele se confunde, ok? Então esse método getJSON aqui, pode ser qualquer outro nome, ele retorna para mim um pessoa. Eu vou anotar ele com @produces, indicando, olha, produza para mim um JSON. Aí eu só instanciei uma pessoa, setei o nome, setei o e-mail e mandei retornar a minha pessoa. Ele é muito simples, só faz isso. No meu cliente, olha aqui, ó, tá? No meu cliente eu fiz um index HTML, que tem um link para minha servlet, pode ser um XHTML, não importa, sem problema nenhum, tá? A minha servlet controladora lá, ó, dentro do process request, eu fiz a instanciação aqui do cliente, aí eu peguei o meu client.target, coloquei a URI, cuidado que a porta pode mudar, provavelmente vai mudar. Tem que colocar o nome do projeto do servidor, veja que são dois projetos separados, tá, gente? Então, projeto do servidor que vai aqui, porque você está chamando o web service lá no servidor. Lá não, porque ele está na mesma máquina, mas é como se fosse lá no servidor, ok? Aí tem que pôr o web resources aqui e /pessoas. Esse pessoas que está aqui é esse pessoas aqui, ó, no @pef. Se você trocou pessoas lá, tem que trocar aqui também. Aí eu estou dizendo que
eu espero que essa chamada me retorne ao ponto request um JSON e eu estou invocando via get. Quando eu invoco via get, ele cai neste método aqui, ó, no getJSON, tá vendo? Esse @get está dizendo isso. Aí também estou dizendo que na invocação desse get, quero que ele instancie para mim um pessoa.class aqui. Aí a única coisa que eu fiz foi colocar no escopo da requisição a pessoa e fazer um forward para mostrar JSP. Então veja que é uma aplicação muito simples, nem usei JSF, nada aqui. E aí lá no mostrar JSP eu mandei mostrar o nome e o e-mail da pessoa. Muito simples. Então peço que vocês agora executem essa aplicação, vejam ela funcionando, aí depois façam algumas alterações. Alterar a aplicação anterior para que o web service retorne um objeto do tipo pessoa, mas contendo o seu endereço, além dos dados já existentes. Alterar a aplicação anterior para que o web service retorne um objeto do tipo pessoa, contendo todos os dados já existentes, mas ao invés de um e-mail, retorne uma lista de e-mails. Então você vai colocar uma lista de e-mails lá dentro. Alterar a aplicação anterior para que o web service retorne um objeto do tipo pessoa, contendo nome do tipo string, o endereço é um objeto do tipo endereço, contendo o logrador e um número. Aqui faltou um L, né? E os e-mails, que são a lista de e-mails. Alterar a aplicação anterior para que o web service retorne um objeto do tipo pessoa, contendo o nome, os endereços, que vai ser uma lista de objetos do tipo endereço, contendo logrador e número, e os e-mails. A gente só mexeu no Java Bean. Mas vai ser legal você fazer todos esses exercícios para você ver ele funcionando e se acostumar com as @pef, com como que executa e assim por diante. Uma das coisas que eu não falei para vocês aqui, que eu esqueci, é a seguinte, ó. Depois que você fizer o teu servidor, implementou o servidor, depois que você implementou o seu cliente, você precisa rodar o servidor e rodar o cliente. Então, primeiro você roda o servidor. Na verdade, você não precisa nem rodar o servidor. Você pode simplesmente fazer o deploy, fazer a implantação dele. E aí o cliente, o cliente, né, o projeto cliente, você executa ele. Ok? Então, façam esse exercício, façam rodar. Aqui eu mostro para vocês a solução do exercício, mas eu gostaria que vocês fizessem o exercício, né? Então eu tenho uma classe endereço com logrador e número, tem a classe pessoa com a lista de e-mails, endereço, com setters e getters, não pode esquecer de colocar, construtor sem parâmetros, implementando serializable. Aí lá o pessoa resource, o carinha que responde às requisições do web services, ele cria para mim a lista de endereços, cria os endereços, cria a pessoa, setando todo mundo e retorna esse cara para mim. Aí é meu web service, que é a única coisa que vai mudar, aliás, o JCP também vai mudar, né? Mas ele faz a invocação aqui bonitinho para mim e depois eu passo isso para mostrar JSP. E no mostrar JSP, olha só, eu usei JSTL, tá? Não esqueçam de colocar as tag libs aqui em cima. Mandei mostrar os endereços e mandei mostrar os e-mails. Funciona tranquilamente, é isso que eu preciso que vocês consigam fazer, que vocês executem isso. Aqui o index HTML que não mudou. O exemplo que nós fizemos antes foi feito com get, chamada via get. Agora a gente vai fazer uma chamada via post. Então vamos assumir que a classe pessoa recebe um atributo ID, você vai ter que implementar esse atributo ID. No servidor, o método web service que vai ser invocado via post vai receber um parâmetro, que vai ser o objeto, e o cliente vai ter que construir o objeto antes da invocação. São as diferenças que a gente vai ter que ter. Aqui a classe pessoa agora tem um ID, setter e getter, tá? Não esqueço. Aqui meu pessoa resource agora, eu tenho um método que eu chamei de inserir pessoa, ele recebe como parâmetro uma pessoa e ele retorna uma pessoa. Esse cara vai ser invocado via post, ok? Aí eu disse que esse inserir pessoa recebe uma pessoa, então ele consome um JSON, ele recebe uma pessoa como JSON, e ele produz uma pessoa, olha aqui, ele retorna uma pessoa como JSON também. Ele faz para nós as conversões automáticas. A única coisa que esse método aqui está fazendo é recebendo a pessoa aqui, estou assumindo, fazendo uma suposição que ele insere no banco e pega um ID, só para a gente ver ele funcionando, e retorna essa pessoa instanciada com o ID. No cliente, quando o cliente vai fazer a chamada desse web service, antes de fazer a chamada, ele instancia uma pessoa, perceba que ele não coloca ID, ele instancia a pessoa, e aí ele faz uma chamada via post, ó, tudo igual, só que aqui é post. E o post, no nosso caso aqui, vai ter dois parâmetros. O entity.jsonp,
que é o pessoa que você construiu, e eu estou dizendo que esse método retorna um pessoa.class, portanto ele vai instanciar no retorno aqui uma pessoa. E aí passei como parâmetro aqui no request para chamar no mostrar JSP. O index continua a mesma coisa. E no mostrar JCP eu quero ver retornar o ID, ok? Então por isso que eu estou mandando mostrar o ID, o nome e o e-mail aqui, porque começou a pessoa sem ID e depois veio com o ID. Então agora eu quero que vocês parem o vídeo, executem essa aplicação, depois vocês alterem a aplicação anterior para que o web service receba um objeto do tipo pessoa contendo o nome, as listas de endereços, e-mails, vendo as coisas funcionar. Aqui eu também peço que você mostre esses dados com system out println lá no servidor, só para ver se esses dados vieram corretos, ok? É isso que eu quero que vocês vejam se eles apareceram lá no servidor. Então vocês façam mostrar com system out println para ver no console se esses dados vieram preenchidos, ok? Então, com esse conteúdo agora, vocês já conseguem fazer com esses exemplos get e post. Vocês já aprenderam a implementar um web service com os métodos simples, mas já conseguiram implementar. Já conseguiram implementar um cliente web service, então essa vai ser a base do que vocês vão implementar no trabalho. A partir de agora nós vamos ver algumas outras extensões e algumas implementações um pouquinho diferentes, algumas coisas a mais, por exemplo, se você estiver retornando só uma lista, como que você faz, quando você está em outro servidor, como você habilita cores, charset, etc e tal. Também passar parâmetros, subrecursos, essas coisas, mas o básico é isso.